Só Deus sabe todo o trabalho que a gente tem que fazer para poder estar aqui com meu filho dormindo no carro, mas é para a glória de Deus. Amém. E é uma alegria poder estar aqui junto com meu esposo. A gente tem feito esse revezamento, mas hoje Deus permitiu. Eu trouxe uma palavra que Deus já plantou no meu coração há algum tempo, há alguns anos, e eu venho estudando e tentando aperfeiçoar. E eu gostaria de dividir com os irmãos que está no Evangelho de João, capítulo 5. É uma palavra bem conhecida, que fala da cura de um paralítico. E orando a Deus e me aperfeiçoando nela, pedindo a direção do Espírito Santo, eu aprendi muitas lições. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos as várias lições que a gente pode entender dessa palavra. E que às vezes numa leitura cotidiana, numa rotina, a gente lê, mas às vezes a gente não entende. E aí, a primeira lição que essa palavra traz para mim, eu quero colocar o título dela como Carregue a Tua Cama. Evangelho de João, capítulo 5, ok? Eu vou ler alguns versículos só, mas é do 1 ao 18, a passagem que a gente vai meditar. A primeira lição que a gente pode entender dessa passagem é que o Senhor nos pede para que a gente persevere no tempo de espera dele. A primeira lição é perseverança, irmãos. Por que perseverança? Porque não é fácil perseverar. É mais fácil desistir. Perseverar exige muito esforço, perseverar exige disciplina, perseverar dói. Mas aqui, no versículo 5, diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos demora. Eu tenho 38 anos. Glória a Deus. Eu tenho muita história, muita coisa boa, muita coisa ruim, mas não foi rapidinho eu chegar aos 38 anos. Embora depois dos 30 parece que correu, mas 38 anos é muito tempo. E esse homem estava ali, esperando o milagre, no lugar da misericórdia, que era o tanque de Betesda. Ele estava ali há 38 anos. Ele perseverou. E quantos de nós, muitas vezes, não perseveramos em algum momento da nossa vida? Eu me incluo, irmãos, eu falo para vocês, a palavra é primeiro para mim. Eu acredito nisso, eu sinto isso, eu peço isso para Deus. Eu não posso ser hipócrita de trazer uma palavra para os irmãos que Deus não tratou comigo primeiro. Então, quantos de nós deixamos de perseverar? Porque a demora é ruim. Mas é perseverar no tempo do Senhor. Aí que está a diferença. E a gente não sabe qual que é o tempo do Senhor. Ele que é o dono do tempo. Então, às vezes, para mim está demorando, mas eu preciso continuar esperando. Porque esse tempo do Senhor na minha vida e na sua vida vai chegar. Vai chegar. Ele é pai. O pastor falou que ele chama a gente de filho. Que pai quer o mal para o seu filho? Mesmo os mais rebeldes. Ele quer o melhor para nós. Então nós temos que perseverar no tempo do Senhor. Essa é a primeira lição que eu aprendo, irmãos. Pode parecer, às vezes, óbvio, mas na prática a gente precisa entender e viver. Porque entender, saber que a gente tem que fazer isso é uma coisa, viver é outra. Então é por isso que a gente precisa meditar na palavra, refletir e colocar em prática. Quando está difícil, lembra, eu preciso perseverar. Fale para você mesmo, eu preciso perseverar no tempo do Senhor, não no meu. Porque se não fosse no meu, teria sido ontem, pastor. O meu foi 8 meses. Glória a Deus pela vida do pastor que já chegou nesse amadurecimento espiritual. Mas muitos de nós ainda não. Temos a dificuldade da espera. Mas nós vamos chegar lá. Amém. Amém? A segunda lição, irmãos,
está dizendo aqui no versículo 6. Fala assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus fez uma pergunta, né? Porque nós já sabemos que Jesus não é invasivo. Ele bate para a gente abrir, né? Ele pergunta: o que tu queres? Queres ser curado? Ele pergunta. Então ele perguntou, e o que foi necessário para esse paralítico nesse momento? Foi necessário ele tomar uma decisão. Foi necessário ele ter uma atitude de fé. Foi necessário. E isso também é exigido de nós. Hoje, glória a Deus pela vida de todos vocês, de todos nós que estamos aqui. Nós tomamos uma decisão de estar aqui. Nós tivemos uma atitude de fé, de honra, de louvor, de adoração ao Senhor, que é o único que é digno de toda honra e toda glória. Mas foi uma decisão que nós tivemos que tomar. Nós podíamos ter decidido ficar em casa. Nós podíamos ter decidido manter o revezamento. Foi fácil? Não foi. Foi fácil para vocês? Também não foi. Cada um sabe o que passou para chegar até aqui. Mas Deus vai honrar a decisão que vocês tomaram nessa noite. E esse homem tomou uma decisão. Ele permaneceu, ele perseverou, ele tomou uma decisão. Mas olha só o que ele diz no versículo 7. Eu me lembro, eu não sei exatamente se foi 2013 ou 2014. Eu trabalhava numa instituição espírita e eu tinha um bom relacionamento com todo mundo, muito respeito pela nossa gerente. E Deus foi tão maravilhoso que quando Ele quer agir, Ele age em qualquer lugar. E colocou no coração dela que nas reuniões, no início das reuniões, a gente ia fazer uma oração, a gente já orava o Pai Nosso todas as manhãs, mas que nas reuniões, cada funcionário, cada dupla de funcionário ia trazer uma palavra. Aí eu me juntei com uma amiguinha minha pequenininha, que ela é pequenininha mesmo, ela tem 1,5 m, eu amo ela de paixão. Falei, vamos trazer uma palavra? Vamos. E nós trouxemos esse versículo 7. Porque esse versículo nos chamou a atenção pela seguinte questão. Presta atenção, irmãos. No 7, capítulo 5, versículo 7 de João. Respondendo-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sabe o que me chama a atenção? Me chamou a atenção naquele dia lá que eu quis levar para aquela equipe, que a gente não pode deixar de ajudar. Não deixe de ajudar. Esse homem não tinha ninguém para descer ele no tanque. Não tinha ninguém. Olha que triste. Ele não tinha condição de fazer sozinho, irmãos. Pelo amor de Deus. E quantas pessoas aí, aqui, em todo lugar, precisam de alguém? Verdade. Quantas? Às vezes é para alguma coisa muito séria, às vezes é para pequenas coisas. Mas ninguém vive sozinho, isolado. Ninguém é tão alguém que não precisa de ninguém. Eu não gosto de frase feita, mas essa é maravilhosa. Ninguém é tão alguém, ninguém é tão demais, tão independente, tão autossuficiente, que não precisa de uma outra pessoa. Todos nós precisamos um do outro. E esse paralítico, ele não tinha ninguém. Porque sempre que ele tentava, chegava alguém na frente dele. Então, essa terceira lição, irmãos, que a gente precisa aprender e praticar é: não deixe de ajudar. Não deixe de ajudar. Não deixe. Não importa como, não importa quem. Não importa. Ajuda. Dentro das suas condições, é claro, mas ajuda. 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 Ah, mas às vezes eu preciso de ajuda e ninguém me ajuda. Não importa. Faça o bem você. Não retribua o mal com o mal. Então isso é muito importante e isso é o que nós precisamos fazer como cristãos. Nos intitulamos filhos, servos e servas, escolhidos do Senhor. E o que a gente tem feito na vida dos outros? O que a gente tem feito? Porque isso vai
vai ser cobrado, não é por mim, pelo pastor, não é. Isso vai ser cobrado pelo Senhor. Não vai dar para escapar, irmãos, desse julgamento, dessa prestação de contas. Então eu falo para mim também, assim, não deixa de ajudar. Se você pode ajudar, ajuda. Claro que tem coisas, irmãos, que a gente não vai conseguir, mesmo desejando. Mas vamos ajudar. Não posso ajudar financeiramente, vou ajudar em oração, vou ajudar numa palavra, vou ajudar escutando, eu vou ajudar numa carona, eu vou ajudar num qualquer coisa. Num trabalho, numa limpeza, em qualquer coisa. Depende da necessidade da pessoa que Deus colocar no seu caminho para ajudar. É Deus que vai preparar a situação para ver a nossa reação. Amém? Glória a Deus. Continuando, mais uma lição que a gente aprende nessa passagem está lá no versículo 14. Que Jesus perguntou para o homem se ele queria ser curado. Ele falou: não tenho ninguém que me coloque no tanque. Jesus falou: levanta, toma a tua cama e anda. Aí no versículo 14 fala: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Todos nós conhecemos já essa ordem: vai e não peques mais. E aí a gente precisa entender, e Deus me deu esse entendimento da seguinte forma: viva o processo de santificação, que ele é diário. Processo de santificação. Todo dia a gente tem que se santificar. Vai, você foi curado, você recebeu um milagre, não peca mais. Não cai mais no mesmo erro, não. Porque isso também vai ser cobrado e vai te acontecer coisa pior. Processo de santificação. Acontece na minha e na sua vida. Porque é esse o trabalhar de Deus para nos aperfeiçoar, para nos santificar, para nos tornar puros, limpos, alvos como a neve, para morar com Ele no céu. Senão, não cabe. Então, esse processo de santificação é fácil? Não. Dói. Mas Deus capacita. Deus dá graça. Deus está junto. Deus está carregando no colo. Deus está instruindo. Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Se você cair, para levantar. Ele está lá com a mão estendida sobre a nossa vida, irmãos. Então vamos viver o processo de santificação. Se eu cair ontem, não vou ficar olhando para o tombo que eu levei. Eu vou olhar para o alto e vou levantar e vou me santificar de novo. Aleluia. Mas eu tenho que vigiar. Aquele que está em pé, cuide-se, para que não caia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero me prolongar muito, irmãos, mas essa palavra é algo assim que, vamos se dizer, Deus está pedindo com todo amor, Deus está dando exemplo, Deus está dando todo o caminho, o beabá do que a gente pode fazer. Um exemplo de vida desse paralítico, porque ele curou, ele fez um milagre, ele honrou a decisão, ele honrou a atitude de fé, e assim ele fez na minha vida um dia, e na vida de vocês que aqui estão, mas ele tem muito mais por fazer ainda. Então que não fique só com uma passagem que todo mundo já conhece. Eu já sei como é que é. Traz isso para a sua vida hoje. Se coloca no lugar desse paralítico. Qual é a paralisia que eu tenho, que eu preciso ser curado? Qual é a minha enfermidade? Qual é o mal que está me acompanhando há anos já e eu não consigo me libertar, eu não consigo me santificar? E Deus quer um milagre completo na nossa vida. Não é pela metade, toda obra que Ele começou, Ele vai terminar. Só que nós precisamos estar nessa direção da perseverança, da decisão, da fé. Perseverar no lugar da misericórdia. Ele ficou lá, à porta
do templo de Betesda, que era um lugar de misericórdia. Nós temos que também perseverar no lugar da misericórdia, que é a igreja de Cristo. Quantos hoje estão fracos na fé, na atitude, na decisão de vir congregar? Não é só aqui na nossa igreja, em vários lugares. As pessoas estão desanimadas, cansadas, como o pastor falou, amedrontadas. Vamos perseverar no lugar da misericórdia, que é aqui, é a casa do Senhor, é a congregação que Ele levantou. Somos igreja, somos templo, somos em qualquer lugar, se nós estivermos com o Espírito Santo. Mas o lugar da misericórdia é aqui, o lugar da instrução é o altar. Deus nos instruiu isso, então não adianta a gente querer fazer diferente, irmãos. Vamos perseverar no lugar da misericórdia, em nome de Jesus. Quantos gostariam de estar aqui, não podem. Eu falo por mim, eu falo pela missionária, eu falo por várias mães, pela irmã Gi, por várias pessoas que da idade ainda não tomaram vacina, e eu sei que gostariam de estar aqui. Não vou citar nome para não esquecer de ninguém. Missionária Luísa, irmão Aurélio, vários irmãos e irmãs que gostariam de estar aqui e não podem. É verdade. E nós podemos, ou às vezes podemos, e não estamos. Irmãos, eu não estou aqui para exortar ninguém. Quem sou eu para exortar? Mas é que Deus tem trabalhado isso no meu coração. Por isso que a gente tem feito de tudo para conseguir estar aqui. Um ao lado do outro. Eu com meu esposo, eu com meu filho. Hoje eu chorei à tarde, pastor. Não estou aqui para me vangloriar. Eu olhei para o Eliseu e falei, sim, amor, será que a gente está judiando do Heitor? Por quê? Porque só Deus sabe o esforço que a gente tem feito, quartas, sábados e hoje, para cansar o meu filho à tarde, para ele não dormir à tarde, para ele dormir na hora do culto, para ele ficar no carro. Mas tudo é para a glória de Deus, não é para minha, não é para do meu esposo, não é simplesmente ou somente para honrar os meus pastores, é para honrar o chamado, é para honrar a vontade de Deus na nossa vida. Como o pastor falou, eu não posso me acovardar. A gente não pode, irmãos. Peço desculpa. A gente não pode. Não estou falando aqui para ser melhor do que ninguém. Eu estou falando para que a gente reflita, para que a gente quebrante o nosso coração, para que a gente ache força no Senhor, achar força onde não há força, para estar aqui. E chama os seus irmãos que não estão aqui. Chama, aviva, mexe, cutuca, irmãos. Cutuca, em nome de Jesus. Fala, vamos, vem, vamos lá, não se afasta não tem medo não acomoda não. Não esfria não. Persevera no lugar da misericórdia. Aleluia. Tome uma decisão, tome uma atitude de fé. Porque o Senhor vai te honrar. Verdade. O Senhor quer completar o milagre. E isso depende de você e de mim. E não somente dele. Porque por ele já tinha dado o milagre. Glória a Deus, Pai. Ele já tinha feito coisas grandiosas na nossa vida por ele. Mas ele espera de nós uma ação. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, receba isso com amor, com mansidão, com sabedoria do céu, para a sua vida, para a vida dos seus irmãos, para a vida dos nossos irmãos. Chama, cutuca, convida, não tem problema, porque ele já é irmão, ele já é crente, ele já sabe dos compromissos dele. Chama, lembra ele, que às vezes ele está tão sofrido, que às vezes ele não tem força, às vezes ele está esquecido. Não importa, não compete a nós saber o porquê. Compete a nós ajudar, independente de quem, como e onde. Ajuda, não nega, ajuda. Em nome de Jesus. Eu estou quase encerrando já. Vou me prolongar um pouquinho nesse último tópico, mas eu já gostaria de pedir que fosse se preparando. Eu pedi um favor para o nosso amigo, nosso diácono, Leandro,
E aí vou contar o porquê. Eu não me lembro exatamente se foi 2018. Como eu falei, Deus já me deu essa palavra em 2013 ou 14, acho que foi 14, quando falamos esse versículo que não tinha ninguém para ajudar. Uma reunião de trabalho com uma equipe pequena, e aquilo começou a crescer no meu coração. E aí a gente vem tentando estudar mais, se aprofundar mais, pedir a direção do Espírito Santo, que não seja eu, glória a Deus. Só que em 2018 ou 2019, não tenho certeza também, nós fizemos uma visita aqui, no culto de domingo. O pastor Evelino convidou, o meu esposo Eliseu pregou. Quando nós viemos nesse culto, o diácono Leandro estava louvando essa canção. E eu nunca tinha ouvido, foi a primeira vez. E quando eu ouvi, no começo eu falei assim, nossa, mas peraí, não está cantando, parece que está só declamando, é uma história, está contando uma história. Quando terminou de ouvir, mas foi bênção pura, porque a canção é a palavra, a canção é a oração. E vocês, com certeza, muitos vão conhecer, mas aquilo ficou de uma forma no meu coração gravado, que eu nunca mais esqueci, e de lá para cá eu escuto essa música de uma forma assim, repetitiva e até cansativa, e tento fazer dela uma vivência. Não é só um louvor, quero viver ela, estou tentando viver essa canção, e é justamente está contando sobre essa passagem. E quando eu me aprofundei e fui formando essa palavra, tal, eu já tinha falado com meu esposo Eliseu, depois que a gente mudou para cá, que eu vim preparando essa palavra, o pastor falou, prepara a palavra, filho. Eu falei, é agora, essa cartinha na mão que Deus me deu, eu vou me aperfeiçoar nela, o Espírito Santo vai conduzir, mas eu preciso associar ela com esse louvor. E eu não consigo cantar essa canção, né? Talvez possa até me aperfeiçoar nisso também, mas da forma como ele louvou aqui, para a glória de Deus, eu não ia conseguir chegar assim em 4 meses. Faz 4 meses que estou morando aqui. Então, por isso que eu pedi, meu esposo pediu para o diácono esse favor, para ele estar louvando. Não é predileção, não é para ninguém se aparecer, não é nada disso. Vocês vão entender quando vocês ouvirem. Mas enquanto ele vai se preparando, eu quero concluir a última lição que eu aprendo nessa passagem, e que talvez seja mais importante não, mas seja uma que a gente às vezes tem mais dificuldade em praticar. Vocês vão entender por quê. Está no versículo 15 dessa passagem. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Aleluia. E aí Deus me deu o seguinte título para essa lição: Conta as bênçãos. E meu pai gosta muito desse hino, que é conta as bênçãos, quanta relação, não é, pastor? Isso. Tem esse hino? Tem. Conta as bênçãos, quantas elas são. Eu não vou me atrever a cantar aqui, até porque eu estou muito emocionada. Mas conta as bênçãos. Quantos recebem a bênção, vão embora e esquece de contar. E esquece de voltar para agradecer. Quantos? Às vezes isso já aconteceu na minha vida, já aconteceu na vida de vocês, isso acontece na vida dos nossos irmãos. Vim, pedi, recebi, tchau, tchau. Esqueci. Não é? Então, a lição que ele dá, ele saiu de lá e ele foi contar para os judeus, foi Jesus que me curou. Aleluia. E é isso que Deus quer de nós, é isso que o Senhor pede de nós. Conta as bênçãos. Sai daqui, conta o milagre que Deus fez, conta que Deus me deu um carro, conta que Deus me curou de um câncer, conta que Deus me deu uma casa, conta que Deus me deu um esposo, conta que Deus me deu um filho. Conta as bênçãos. É impossível que a gente não tenha uma bênção para contar. É impossível. É impossível. Não estamos aqui medindo o tamanho de bênção. Bênção é bênção. Todo mundo tem uma bênção para contar.
Ou se você acha que não tem, só o milagre, como foi orado aqui essa noite, só o milagre de você estar aqui, respirando, já é uma bênção. Quantos não estão? Quantos a gente nem sabe para onde foi, porque já não tem mais o fôlego de vida? Quantos estão nos hospitais? Não é uma bênção estar aqui? Não é uma bênção estar respirando? Não é uma bênção ter mais essa oportunidade de buscar o Senhor? Mais essa, enquanto a gente pode achar que vai chegar uma hora que as loucas vão bater e o Senhor vai falar: apartai-vos de mim. Que a gente seja prudente, que a gente conte as bênçãos, irmãos. Conta, porque as pessoas precisam conhecer quem é o nosso Deus, o poder que Ele tem, a grandeza que Ele tem, o que Ele fez na minha e na sua vida. As pessoas precisam saber, porque elas vão falar: mas eu não consigo isso em lugar nenhum. Então eu vou lá buscar esse Deus. É só lá que é o lugar da misericórdia, o lugar da bênção, do milagre é lá. Por isso que nós precisamos contar, não só receber. Persevere no tempo da espera. Tome a decisão, mantenha uma atitude de fé. Não deixe de ajudar, em hipótese alguma. Viva o processo de santificação e conta as bênçãos para a glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, e eu peço que vocês ouçam com amor, com o coração aberto, e façam disso um modo de vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pois um personagem nazareno apareceu. Oh, aleluia! Glória a Deus! Agora é um homem, um tanque, uma cama e o Filho de Deus. Que lhe pergunta: queres ficação? Então o homem lhe falou: meu problema é o tanque, a minha vez passou. Era um homem, uma cama ocupando o tanque, mas assim diz o Senhor. Oh, paralítico, levanta-te, esqueça do tanque, nunca mais você volta pra cá. Mas a cama tu terás que carregar, que é pra não esquecer do teu passado, nem também quem te curou. Há momentos que Jesus nos faz levar a cama, que é pra não esquecer do nosso passado, nem de onde Ele nos tirou. O homem estava
Deus te usar para ganhar vidas onde você passa. E ao estender a tua mão, dessa cura e milagre, uma chuva de unção. Não vai te esquecer de onde você surgiu. Eras um homem no tanque, mas ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar, deixasse o tanque, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer de quem te curou, pra não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, você pode pregar, dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Se acontecer de Deus te usar para ganhar vidas onde você passa, e ao estender a tua mão, dessa cura, milagre, uma chuva de unção. Não vai te esquecer de onde você surgiu. Eras um homem no tanque, mas ele te viu. Ele curou você, mandou caminhar. Cê tá todo bonitinho, mas a cama é pra carregar, pra não esquecer de quem te curou, pra não esquecer quem a mão te estendeu. Dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. Você pode cantar, mas a glória é de Deus. Você pode pregar, mas a glória é de Deus. Você pode crescer, mas a glória é de Deus. Você pode ficar rico, mas a glória é de Deus. Você pode cantar, você pode pregar, dê glória a Ele, exalte a Ele, pois através da cama verás a glória de Deus. É só não esquecer da cama, segredo de qualquer sucesso. Valeu, agradeço a oportunidade.